vai muito na direção da enquete que vocês acabaram de mostrar, né? Eu me junto àqueles 66, 67%, pessoas que acham que não terá uma repercussão prática, um efeito prático sobre as ações de Vladimir Putin e da Federação Russa contra a Ucrânia. Mas essa votação de hoje à tarde na Assembleia Extraordinária das Nações Unidas, ela dá uma clara sinalização para a comunidade internacional de que o sistema internacional, que a grande maioria dos países, aí a gente vê 141 países, se posiciona contra a invasão russa à Ucrânia. O que me chamou a atenção, Diego, e quem está acompanhando aqui o UOL, são as abstenções. Me chamou a atenção, por exemplo, a abstenção da China, a abstenção da Venezuela, a abstenção de Cuba, que são parceiros estratégicos da Rússia, que nós conhecemos muito bem, e que uma abstenção deles representa quase que uma concordância com a grande maioria, né? Então, mas de maneira muito prática, eu não consigo ver uma efetividade desta resolução, porque a Rússia ainda é uma grande potência militar, embora esteja passando por um processo de sanções econômicas que visam o que os analistas nós temos chamado de estrangulamento econômico da Rússia, mas eu acho que é muito difícil que consiga parar o avanço das tropas russas no território ucraniano. Mas como muito bem colocou o embaixador brasileiro nas Nações Unidas, é um primeiro passo, talvez, para um cessar-fogo, e cessar-fogo, sim, é o primeiro estágio para a gente pensar numa situação de busca da paz daqui para frente, no médio e no longo prazo. Mas, de fato, né, essa decisão de hoje, essa resolução da ONU, ela traz uma mensagem muito clara que o sistema internacional, que o sistema das nações está unido e tem uma posição muito contrária, né, a esta agressão russa, a este ataque russo ao território ucraniano. Professor Roberto, agora, essa posição do embaixador brasileiro na ONU, né? Como é que o senhor viu esse discurso? O Brasil votou, endossou esse documento e deixou algumas ressalvas, né? Eu mencionei algumas delas aqui antes de chamá-lo. Como é que o senhor acompanhou e avaliou essa posição brasileira? Bom, eu vejo, Diego, uma clara falta de sintonia entre os atores políticos do Brasil, os atores que formulam a nossa política externa. Nós temos o presidente da República, por exemplo, declarando solidariedade à Rússia, enquanto que o vice-presidente da República declara total solidariedade à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores não conversa, não teve nenhum encontro, aliás, nesses últimos 7 dias com o embaixador, com o encarregado de negócios da Ucrânia, e o embaixador do Brasil nas Nações Unidas tem declarações bem assertivas que colocam um posicionamento. O que me chama a atenção é que esta crise internacional, derivada de um conflito, ela escancarou uma crise institucional aqui no Brasil, talvez mais uma crise institucional, como a que nós já vimos, né, já temos acompanhado nos últimos anos. Mas isso ficou muito mais evidente agora com relação à política externa brasileira. Com relação especificamente ao posicionamento do Brasil, esperava-se que o Brasil votasse a favor desta resolução e não se abstivesse ou até mesmo votasse contrário, até porque o Brasil é um dos membros, ainda que temporários, um dos membros rotativos no Conselho de Segurança da ONU. Então, esperava-se essa posição mais assertiva. Mas é uma posição de uma representação brasileira na ONU. Não é a posição que nós vimos, por exemplo, nas declarações do presidente da República ou até mesmo nas declarações do vice-presidente ou do ministro das Relações Exteriores. Então, a gente pode ver uma falta de sintonia entre esses atores políticos em mais este tema de política externa brasileira. Professor, a informação que a gente recebe aqui é que a cidade de Kherson foi controlada pelo exército russo, não é? Uma cidade importante ao sul do país, da Ucrânia, era um dos alvos aí nesse momento de Vladimir Putin e da Rússia. Como é que o senhor tem acompanhado essas atividades militares, o avanço das tropas russas, não é? E a velocidade com que esses ataques têm acontecido? O senhor acredita que isso tem acontecido no tempo planejado, há um atraso naquilo que foi planejado por Vladimir Putin, quer dizer, ele foi surpreendido por essa resistência ucraniana. Como é que o senhor vê essas movimentações militares? Bom, as movimentações, Diego, das tropas russas, elas apresentam hoje, já nos dão uma indicação de que está ocorrendo um exagero estratégico
deste cálculo de Vladimir Putin, né? Aí nós temos relatos tanto da imprensa ucraniana como das agências internacionais que, por exemplo, os veículos militares da Rússia não teriam combustível. Isso ainda carece de uma segunda checagem, digamos assim, né? Mas o que eu vejo, Putin tem uma intenção de cercar Kiev. Ontem nós tivemos aquela imagem terrível de ver o ataque, o bombardeio à torre de televisão de Kiev. Hoje, esses relatos, né, de conquistas de cidades grandes, cidades importantes da Ucrânia, e um total bloqueio, digamos assim, que busca-se consolidar no entorno de Kiev, né? Há relatos também, estava acompanhando pela imprensa internacional, de que talvez teriam bombardeado, por exemplo, o sistema de fornecimento de gás da cidade de Kiev e teria impactado, inclusive, em uma das estações de trem, né? Então, o que eu enxergo neste momento, né, que pode se alterar a qualquer segundo, digamos assim, é que Vladimir Putin ele busca ter um poder de barganha nessas discussões de cessar-fogo, ou seja, controlar Kiev e manter o controle sobre Kiev, a fim de talvez conseguir algum benefício, conseguir algo nessas discussões de cessar-fogo que estão acontecendo. Hoje nós tivemos o segundo encontro entre as autoridades ucranianas e russas na fronteira da Bielorrússia, né? Então, eu vejo nesse sentido. Mas, sim, há um exagero de cálculo estratégico. Eu imaginava, né, e todos os analistas internacionais imaginavam que talvez a Rússia não invadiria a Ucrânia, invadiu de fato, e agora ele não consegue manter essa invasão porque é uma pressão internacional muito grande, é uma pressão hoje, principalmente econômica, que vai estrangular o sistema financeiro russo, né? Nós já vimos aí hoje as quedas expressivas, por exemplo, dos bancos russos nas bolsas de valores. Por exemplo, a Gazprom perdeu cerca de 35% no último dia, né? Então esse estrangulamento econômico pode surtir algum efeito. Essa é uma cidade estratégica, né, professor? Fica mais ao sul ali da Ucrânia e esse domínio dela pode gerar uma ponte via terra mesmo, uma ponte terrestre com regiões consideradas importantes para a Rússia, quer dizer, a região da Crimeia e a própria área do Donbás, né, que foi essa separatista que deu início ao conflito, ou seja, uma área realmente estratégica para a Rússia. Havia um conflito já que perdurava várias horas, a resistência ucraniana tentou persistir ali, mas parece que agora os russos conseguiram dominar esse território, quer dizer, é um avanço considerado importante para a Rússia, né? Com certeza, para os interesses de Vladimir Putin, isso atende à sua estratégia de cercar ao máximo a capital Kiev e ter o controle sobre boa parte do território ucraniano, né? Acompanhando também a imprensa internacional, em certa medida, alguns analistas colocam que talvez o interesse de Putin seja dividir a Ucrânia, criar uma espécie de uma zona tampão, uma zona de amortecimento entre esta Ucrânia pró-União Europeia, essa Ucrânia do leste, digamos assim, e, de fato, o território da Federação Russa. Isso, claro, carece ainda de ver os desdobramentos dessa invasão ao território ucraniano. Mas, de fato, essa conquista de cidades estratégicas, ela demonstra que a Rússia ainda tem uma capacidade militar que consegue responder mesmo com essas primeiras sanções econômicas. Agora depende também saber quanto tempo essa capacidade militar vai se manter de acordo com o aumento deste estrangulamento econômico pela qual a Rússia já está passando nos últimos 2 dias.